Estamos aqui com mais uma sessão do AbravaCast. Nós vamos conversar agora com o professor João Pimenta, da Universidade de Brasília. O assunto que nós vamos desenvolver aqui nasceu há alguns meses, quando eu pedi para o professor Pimenta para que ele escrevesse um artigo falando em qual era a situação do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. E controle, desculpa. Tá? E aí o professor Pimenta, criterioso como ele é, desenvolveu então uma pesquisa para conversar com gestores de manutenção, né, de facilities, e ter um resultado mais apurado. Professor Pimenta, como o senhor desenvolveu essa pesquisa? Você pode falar um pouco para a gente? Quais os resultados que alcançamos? Pois não, Ronaldo. Primeiramente, agradecer pelo convite a você e à Abrava. É uma honra estar aqui e poder tentar acrescentar para esse assunto que é da maior relevância. Bom, diante do desafio que você me colocou, Ronaldo, eu de imediato entendi que eu precisava de ter um cenário, de ter informações do mercado para poder responder essa questão. Daí surgiu a ideia dessa pesquisa, né? E essa pesquisa, então, inicialmente eu pensei, né, num questionário que pudesse ser respondido, elaborei as questões para poder ter um quadro que nos respondesse essa situação. Como é que está o PMOC depois da pandemia? O PMOC, como nós sabemos, né, surgiu devido à questão da qualidade do ar interior, né? Isso se tornou importante a partir do momento que se tornou obrigatório por lei, né? Então, esse foi um segundo episódio e, mais recentemente, com a pandemia, o PMOC ainda ganhou mais importância, né? Portanto, é uma questão da maior relevância saber efetivamente o que mudou no PMOC devido à pandemia e de que forma a gente está preparado para enfrentar uma possível futura pandemia, né? Já que aprendemos alguma coisa com a pandemia que passou ou não, né? Pois bem, Ronaldo, então eu elaborei uma série de questões. Inicialmente eu tentei caracterizar o público respondente, né? Então eu questionei com relação à formação, né? Nós tivemos aí mais de 50 respostas de profissionais, né, do Brasil inteiro que foram atingidos pela pesquisa. É um pouco difícil, né, de obter essa resposta, mas até que foi um volume bastante razoável, acho que é bastante representativo, né? Digamos que as pessoas interessadas realmente responderam, e então pode não ter uma quantidade de respostas muito grande, mas eu acho que a qualidade é razoável. Então, aqui nós tivemos, dos respondentes, mais de 60% são formados em engenharia mecânica. Depois disso, nós tivemos a engenharia elétrica em segundo lugar, com 13%, e depois com 9% empatados a engenharia civil e também técnicos de nível médio, né? Sem dúvida, os técnicos de nível médio são muito interessados pela questão do PMOC, né? E participaram dessa resposta. Eu também perguntei em relação à atividade desses profissionais no setor de ar-condicionado. E, novamente, mais de 60% deles são responsáveis pela operação e manutenção das instalações. Ou seja, é esse pessoal mesmo que a gente pretende questionar, né? Porque são eles, finalmente, que cuidam do PMOC, né? Mas mais de 60%, acho que está bem representativo também. Em segundo lugar, nós tivemos aqueles dedicados a obras de instalação. Pois bem, continuando, né, eu tentei caracterizar a natureza dos serviços de manutenção que são realizados, né? Então, questionados quanto ao cargo, quanto a como a manutenção era realizada, 3/4, né, 75%, informaram que trabalhavam com uma equipe terceirizada. Então, os serviços de PMOC são bastante terceirizados, a maioria das instalações de ar-condicionado terceirizam isso, né, a manutenção. E apenas 25% contavam com uma equipe própria que se dedicava ao PMOC, né, à execução do PMOC, né, já que o PMOC não passa de um plano, né, que precisa de uma execução.
Bom, e no caso dos serviços realizados por uma empresa terceirizada, eu também me perguntei de que forma que esse contrato funcionava, e a maioria deles, 70%, diziam que as peças, né, os custos materiais envolvidos eram pagos por conta do contratante, à parte, e apenas 30% já era algo incluído, o fornecimento de peças já estava incluído na contratação, né? Continuando nas perguntas, né, eu perguntei quanto à validade do contrato de manutenção. A grande maioria informou que era um contrato assinado, renovado anualmente, mais de 70%. O tipo de atendimento que era prestado, né? A maioria das empresas contratadas para executar o PMOC mantém uma equipe no local da instalação, mas tem aí 40% que atende a chamados, né? A equipe fica remota atendendo a chamados. Então, esse é o cenário que nós temos, né? Com relação à experiência acumulada na atividade pelo respondente, né? A maioria, 36%, informou que atua há 10 ou 15 anos, então são pessoas experientes, né? Qualificando aí a qualidade dos resultados da pesquisa. Em seguida, depois de caracterizar isso, né, Ronaldo, eu passei a perguntar os tipos de instalações, né, que estavam sendo considerados nessa manutenção, porque a diversidade é muito grande, né? Desde um sistema split, multi-split, até ar-condicionado de janela nós colocamos, até centrais de água gelada, instalações mais complexas. Aqui, as tecnologias que são mais dominantes, né, são o sistema split, mas as centrais de água gelada também apareceram aí, praticamente empatadas, né, pelos respondentes, e uma outra que teve bastante respostas foi a ventilação, sistemas de ventilação, pura e simplesmente, né? O tipo de setor atendido, né? Então, os respondentes são de forma dominante atuantes no setor comercial, né? Então, a maioria dos PMOCs aqui nessa pesquisa refletem a situação no setor comercial, que talvez seja o que mais importa, né? De uma forma geral, né? Quanto ao tamanho das instalações que os respondentes nos informaram, né? Nós tivemos aí a maioria das instalações são superiores a 1000 TR, então também nós estamos falando do PMOC aplicado em instalações de grande porte, o que talvez seja o mais relevante aqui para nós também, né? Então, mais de 40% são superiores a 1000 TR, e os restantes aí ficou em segundo lugar, entre 500 e 1000, então, mas são predominantemente instalações de grande porte. Foram perguntados, né, com relação ao uso de ferramentas, de softwares de apoio, inclusive nós publicamos uma revista, né, Ronaldo? Publicamos um artigo a respeito. Né, sobre software de manutenção. Então, vocês avaliaram, sua equipe avaliou, né, os vários softwares. Exato. E aí, com relação a isso, né, se usavam software, né, a maioria, né, das empresas que atuam na área, quase 70% dizem que sim, que utilizam alguma ferramenta de gestão da manutenção, software específico, né? Aí eles citaram os nomes, eu não vou mencionar aqui, porque existe um interesse comercial por trás disso, mas também foram perguntados, né? Sim, uma pergunta básica, né? Em relação ao PMOC, eu perguntei como é que eles se inseriam, porque aqui é que eu começo a perguntar do PMOC, né? Então, eu deixei, inclusive, uma opção que era o que é a PMOC, porque pode ser que algum respondente não soubesse nem o que era o PMOC, mas ninguém marcou isso. A maioria respondeu que o PMOC, que possui um PMOC e que ele passa por revisões regulares, e que o PMOC é continuamente adaptado em função das necessidades, o que é o correto, né? O PMOC não é um planejamento estático, imutável, né? Então ele tem que ser continuamente verificado e corrigido, né? A maioria marcou isso, né? Depois, então, nós também perguntamos uma pergunta-chave, né? Que foi a seguinte: de forma geral, comparando as práticas de manutenção e operação de sua instalação antes e após a pandemia, o quanto você diria que tais práticas se modificaram? Essa pergunta foi feita, né? E aí eu dei para eles uma escala, né? Para que isso fosse respondido. Uma escala de 1 a 5, onde 1 seria muito pouco modificadas, não afetou,
5 seria profundamente modificadas, e a maioria das respostas, a maioria dos respondentes marcou a opção 3, né? Foram 30%, né? Um terço, disseram que houve um impacto. A pandemia modificou a prática de PMOC, né? 30% responderam nessa, assim, um impacto médio. Tá. Impacto médio, impacto profundo foi um total de 14%, né? Mas ainda tivemos ali 14% no outro extremo que disseram que o impacto foi muito pequeno, né? Ou seja, o que não era de se esperar, né? Necessariamente o cenário pandêmico nos coloca um desafio, né? E exige que a coisa seja tratada de uma forma diferente, né? Isso acho que é um dado bastante revelador. Na sequência, nós perguntamos, né? Demos uma lista de atividades corriqueiras de manutenção, né? E perguntamos para que fosse identificado as mudanças que ocorreram na prática de operação e manutenção devido à pandemia, né? E pedimos para que eles marcassem todas, né? O que mais foi assim impactado foi a frequência de limpeza dos climatizadores, bandeja de condensado, coisa de tipo. Então, a maior parte marcou essa opção, foi assim, das ações de manutenção, aquela que foi mais impactada, né? Depois nós tivemos várias outras, né? A adoção de protocolos específicos, 44% dos respondentes marcaram essa opção. E aí tem uma série de outras, passando por inclusão de lâmpadas UV, por exemplo, talvez seja interessante mencionar, né, que 17% indicaram que passaram a adotar lâmpadas UV, né? E, enfim, e tem várias outras coisas aqui que depois, né, Ronaldo, espero que a gente possa publicar esse estudo. Sim, né? iremos publicar. Estudo completo. Maravilha. E aí a gente vai poder, os interessados que nos ouvem aí vão poder ter informações mais detalhadas, né? Mas aqui vamos em frente, já estou quase terminando. Sim, Ronaldo. Ok? Não, só mais uma coisa aqui, né? Quase terminando, mas se quiser falar qualquer coisa. Não, tudo bem. Você também, além disso, já deu para ter assim uma visão geral, uma avaliação geral dessa situação do PMOC pós-pandemia, né? Com as respostas que você obteve. Olha, eu diria que, de forma geral, né, os profissionais desse setor foram impactados, né? Se viram assim pressionados a fazer algo, né? Além do corriqueiro que já se fazia, já que medidas excepcionais demandam, né? Ações também excepcionais, né? Então, de forma geral, eu diria que sim, né? Que houve efetivamente uma mudança, né? O que eu pessoalmente questiono é a permanência dessa mudança, dessa consciência, né? Até que ponto isso vai efetivamente integrar no futuro os cuidados com manutenção. Durante a pandemia, né, como todos sabem, se falou muito no novo normal, né? E o que eu vejo no meu dia a dia é o velho normal à minha volta, né? Nós praticamente esquecemos que passamos por uma pandemia e voltamos à vida normal. É ótimo voltar à vida normal. Ótimo, Mas também acho que é importante que se aprendam lições, né? E eu me questiono se, voltando uma nova pandemia, até que ponto nós estamos efetivamente preparados, porque certamente existem muitas situações onde a pessoa vai ser pega novamente de surpresa, né? E despreparado, o que não deveria ser assim, né? Então, depois nós fizemos uma pergunta também que eu acho relevante, que apresentamos aos respondentes uma série de documentos, né? Que são documentos importantes, documentos de natureza técnica e normativa, protocolos da REVA, da ASHRAE, da própria Brava, a BNT, etc. E perguntamos, em relação a esses documentos, o nível de conhecimento que esses respondentes tinham, né? Então, os documentos da ASHRAE, por exemplo, né? A maioria dos respondentes disseram não conhecer ou apenas ter ouvido falar, né? Respondentes que informaram que adotam total ou parcialmente foram minoria, né? Em relação à REVA, a mesma coisa, né?
Em relação à ABNT, né, a 16401, né, que é uma norma básica, né, é a norma principal do ar-condicionado, a 6401, né, aqui, claro, né, não poderia, se fosse diferente disso, a gente poderia estar alarmado, Sim. mas a maioria disse que adota total ou parcialmente, né, mas ainda tivemos um número considerável, né, de 6 pessoas das 50, né, quer dizer, 10%, né, Pouco mais de 10. disseram não conhecer a norma 6401. Então, acho que tem. E aí, outros disseram que já. 12 disseram que já ouviram falar, que é um absurdo, né? A pessoa não desconhecer totalmente uma norma dessa, né? Mais 10 dos 50 disseram que leram superficialmente. E aí, depois, nós perguntamos outras normas, né? Uma norma mais recente, a 17037, também houve uma resposta assim, bastante variada. E acho que é isso, Ronaldo. Basicamente, esses são os resultados, né, preliminares, né? O preocupante é essa última parte aí que você falou, né? O desconhecimento das normas, não é? Sim. Nós tivemos problemas durante a pandemia por desconhecimento das normas. E Uhum. pelo jeito, né, esse desconhecimento persiste e, como você disse, ameaçando, né, ações que poderão, que Sim. inevitavelmente terão que ser tomadas, né, frente a eventos similares. Porque é mais ou menos meio consenso na comunidade científica, não é, Pimenta? Uhum. Que um evento como esse da, da Covid, né, é algo, entende, que tende a se repetir Certo, nos sem dúvida. próximos anos, Sem dúvida. né? A gente se surpreende de ouvir ainda pessoas, né, dizerem que estão contraindo Covid. Se tornou uma doença, né, comum, como as gripes que a gente tem, é algo que a gente vai ter que passar a conviver, né, normalmente. Agora, o problema é quando isso se torna um cenário pandêmico, né? É, Algo que começa a atingir um número incontrolado de pessoas, que coloca realmente em xeque as a nossa capacidade de atender na área de saúde, né? A gente viu todo o problema que aconteceu, né? Enfim, então, enfim, foi uma oportunidade para a gente se aprimorar, porque outros vírus estiveram aí, né? Outras doenças aerodispersadas, né? Existiam, que não tinham talvez a atenção devida, mas que a gente espera que venham até agora, né? exatamente. E, Pimenta, assim, eu acho, né, que pelo o resultado dessa pesquisa, obviamente você vai analisar cada um dos dados ainda, não é? Sim. Vai pensar, mas o que imediatamente chama atenção também é que a gente tem que continuar batendo na tecla da difusão de conhecimento, não Sem é? dúvida, sem Porque dúvida. senão, como que uma questão tão crucial e você ter um número tão grande de pessoas que não conhece o básico Sim. e estão fazendo a manutenção, estão operando, né, Uhum. os sistemas, né, que Que permitem resolver a situação, essa né? revisão da situação. Mais alguma coisa, Pimenta? Não, só enfatizar que realmente a necessidade de divulgação ela é importante, né? Todos os principais atores do setor, a Brava, a Astra e Reva, foram muito eficientes em rapidamente apresentar protocolos, documentação técnica para orientar a tomada de soluções. Os documentos estão aí, a informação está aí, mas é preciso efetivamente que ela chegue, né, a quem de interesse, né? Então, eventos como o Combrava, Mercofrio, o papel da revista é muito importante nesse sentido, né? Mas digamos que a gente precisa fazer isso chegar a mais leitores, né? A pessoa que já lê a revista normalmente não é essa que a gente quer atingir, não é? Bem, para acessar essas informações tão valiosas, os profissionais podem consultar o, o site da Abrava, não é? Que é abrava.com.br, podem consultar o portal Engenharia e Arquitetura, que é portalea.com.br, ler e se inscrever para receber, né, pelo menos a versão digital da revista Brava, mais climatização e refrigeração. Sem dúvida que
é um número de informações muito grande as que foram geradas nesse último período. Tá? E esperem, porque nas próximas edições, talvez não imediatamente a edição de outubro, mas acho que já a de novembro será possível, nós publicaremos essa pesquisa do professor Pimenta, não é? Realizada junto com seus alunos, não é? E que eu acho que vai dar uma base boa para que enfrentemos o problema. Não é, Pimenta? Sem dúvida, vamos fazer esse esforço. É um artigo que já está prometido, já está planejado, e aguardem que a gente espera estar contribuindo exatamente para essa transmissão de conhecimento com esse artigo. Obrigado, Pimenta. Obrigado pelo convite, Ronaldo. Foi um prazer.